Antes de mais nada, dar boa-vinda a todos aqueles que estão se juntando a nós aqui nesse webinário. Como vocês sabem, é uma promoção da Fundação Indigo, que é a Fundação de Inovação e Governança, e que tem feito algumas programações no sentido de discutirmos a situação econômica, a questão tributária e vários outros temas de importância para a economia. Hoje nós temos a primeira de uma série de 2 reuniões. O próximo webinar vai ter lugar na próxima segunda-feira, dia 27, neste mesmo horário, às 17h30, onde vamos dar continuidade a esse seminário, esse bate-papo, esse diálogo com todos os senhores aí. Quero agradecer a presença de todos, agradecer aí a participação de toda a equipe da Fundação Indigo, que tem se empenhado muito na realização desse evento, e dizer que nós temos hoje uma participação muito honrosa do professor Fernando Rezende, que acho que muitos dos senhores já conhecem, é um dos maiores especialistas na área de finanças públicas, na questão tributária, na questão orçamentária do Brasil. Ele foi presidente do IPEA, hoje é professor, e há muitos anos é professor da Fundação Getúlio Vargas, pesquisador, e fez a nosso pedido um estudo bastante interessante sobre as perspectivas, os cuidados e as ameaças que nós devemos enfrentar daqui para frente na recuperação da economia após a pandemia. Quero registrar também a presença do empresário Luigi Nesi, que vai estar debatendo conosco esse tema, para trazer a visão do empresariado e, principalmente, a visão de um dos setores que será provavelmente o mais afetado para o bem e para o mal por esta tentativa de reforma tributária que nós pretendemos ter aqui nos próximos meses. E, além do mais, o setor de serviço, que é responsável também por 70% dos empregos gerados no país, é um dos setores que mais sofreu como resultado desta crise causada pelo Covid-19. Os senhores sabem que o serviço, uma boa parte dos setores de serviço, ele exige a presença física do consumidor, é o caso do restaurante, do entretenimento, é o caso de uma série de serviços, inclusive pessoais e também profissionais, como, por exemplo, turismo, que exigem a presença do consumidor. E com esta crise, o isolamento tem sofrido muito a perda de demanda e, logicamente, uma redução muito significativa na oferta também de serviços, né? Então, nós vamos ter esse debate. O professor Fernando Rezende vai fazer uma exposição aí durante uns 15 ou 20 minutos acerca das principais conclusões desse trabalho que ele escreveu. Eu imagino que todos os senhores que se inscreveram nesse webinário tenham recebido esses policy papers, como nós chamamos, escritos pelo professor Rezende. Em seguida, nós vamos passar a palavra para comentários do Luigi Nesi e estaremos recebendo perguntas de todos os participantes do webinário através do e-mail. Gostaria que vocês todos anotassem indigo@indigo.org.br. A Viviana, que é a secretária executiva da Fundação Indigo, estará recebendo essas questões e vai passar para nós todos aqui na mesa. Então, mais uma vez, dando as boas-vindas a todos aqueles que se inscreveram, espero que gostem desse seminário.
É um seminário com um nível extremamente bom, acho que vai ser bastante informativo e daremos continuidade a ele, como eu disse, na próxima segunda-feira. Então, professor Fernando Rezende, seja bem-vindo, Luiz Dinese, seja bem-vindo, todos vocês, amigos que estão participando desse evento, sejam muito bem-vindos. E sem maiores delongas, eu vou passar a palavra ao professor Fernando Rezende, fazendo, no entanto, uma brevíssima consideração, que é a seguinte: nós vamos discutir a retomada do crescimento econômico a partir desta rápida, digamos assim, depressão econômica iniciada principalmente em abril e já começa a se recuperar a partir de maio. Mas nós ainda não temos nenhuma segurança de como será essa recuperação. E particularmente importante é notar que no mundo inteiro houve uma verdadeira inundação de recursos monetários injetados pelos bancos oficiais, pelos bancos privados, todo tipo de ajuda, de apoio ao empresariado para a manutenção de emprego, de tal forma que, literalmente, houve uma inundação monetária na economia, o que faz alguns economistas mais ortodoxos perguntarem se isso não poderá ter algum reflexo na inflação esperada no futuro. Vale dizer que mesmo os mais conservadores monetaristas apoiaram essas medidas de apoio como sendo absolutamente necessária nesta economia de guerra que nós estamos vivendo, uma coisa absolutamente inédita, pelo menos no último século, e certamente inédita em toda a nossa vida e nosso período de observação da economia. E a segunda implicação também que muitos perguntam é que impacto isso vai ter a partir desta abertura de recursos por parte de todos os governos no endividamento público e na credibilidade, na solvência, principalmente dos países emergentes ao longo dos próximos anos, nesta fase de recuperação. Então, feitas essas indagações, essas inquietudes que todos nós estamos vivendo e, ao mesmo tempo, animados com a perspectiva de recuperação que já se vislumbra no horizonte, eu vou passar a palavra agora ao professor Fernando Rezende para a sua fala e depois vamos ouvir o Luiz Dinese e vamos abrir o debate para todo mundo. Professor Fernando, seja bem-vindo. Muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui nessa mesa com ilustres companheiros e com toda uma audiência que certamente está nos ouvindo aqui nesse webinário, né? Eu queria fazer algumas provocações. Eu não estou aqui para ensinar o que deve ser feito. Eu acho que isso a gente faz em sala de aula. Eu estou aqui para dizer os problemas que a gente precisa discutir e como buscar soluções para os problemas, ao invés de inventar uma proposta para buscar resolver o que não se sabe que está pela frente, né? E eu queria concentrar isso mais ou menos em três episódios curtos, né? Primeiro, por quê estamos nessa situação onde o Brasil é um dos casos em que a situação foi se deteriorando cada vez mais ao longo dos meses em que essa crise se instalou, né? Quais foram as consequências de tudo isso? E como buscar um caminho para sair mais rápido dos problemas gerados por essa crise. Vamos ao primeiro, né? O que vemos, né, no momento em que essa crise instalou? Essa crise instalou gerando uma situação de enormes incertezas. Não eram crises econômicas tradicionais, como as que ocorreram várias vezes no passado brasileiro. Era uma crise originada da natureza, né? Similar a que os estudiosos da pré-história dizem que teria acontecido quando um asteroide colidiu com a Terra, lá nessa fase da civilização, tá? Deixando escuridão no mundo por muito tempo e matando os dinossauros que foram extintos com essa. Então, nós estamos vivendo uma situação parecida, eu gosto de fazer sempre as referências da literatura, com aquela descrita pelo escritor português José Saramago, né? Num universo
em busca da escuridão. Quer dizer, a escuridão que atacou a civilização portuguesa, na verdade, a civilização portuguesa no sentido figurado, né? E que tornava difícil encontrar soluções, problemas que, na época, Portugal vivenciava, quando estava já no início da entrada na União Europeia. Um ensaio sobre a escuridão. Ademais, o que faltou? O que aconteceu para essa situação se agravando? O que aconteceu? Faltou alguém a dirigir o espetáculo. E aí a minha clássica referência é a obra de Luigi Pirandello. Não é o Luigi que temos aqui na mesa, mas é um conterrâneo dele. Uma peça fantástica do surrealismo. Diria 6 personagens em busca de um autor. Onde está o autor? Faltou. Num regime de muitas certezas, é comum ocorrer a prudência. E no Brasil, isso foi também o resultado, do ponto que o Marcos citou, das restrições fiscais que fizeram com que a prudência limitasse muito a ação do Estado logo nos primeiros meses da crise. Mesmo que nos primeiros meses da crise, a esperança era que a crise fosse curta, ia durar 2, 3 meses. E por isso mesmo as medidas iniciais adotadas pelo governo federal foram adiar o pagamento de impostos por 2, 3 meses para ver se isso ia ser suficiente para resolver o problema. Claro que não iria. Então, faltou coordenação, faltou articulação, nesse momento. E, claro, cada um que iria enfrentando as suas dificuldades, cada estado, cada governador que enfrentava as maiores dificuldades, principalmente aqui no sul-sudeste do Brasil, foram tomando iniciativas. Alguns na linha defendida pela classe médica, outros nem tanto. E essa situação foi contribuindo para que a contaminação no Brasil atingisse níveis muito superiores ao que esperavam os analistas que tratavam disso lá no início de março. E o número de mortes também foi se expandindo. Então, onde é que nós estamos? Nós estamos no contexto de uma crise que ainda não chegou, segundo as estimativas, a uma situação de retornar rapidamente a um ponto que o nível de contaminações e de mortes caia rapidamente, e uma situação onde isso precisaria de medidas mais duras, vamos dizer assim, para procurar uma saída rápida para a recuperação da economia. Então, o que é que nós temos? Quais foram as consequências dessa excessiva prudência num quadro fiscal de restrições fortes, mas que limitou um pouco de ousadia? Era preciso combinar incertezas, prudências e ousadia, sem abrir mão da responsabilidade. Mesmo porque as expectativas de que isso poderia gerar um excesso de endividamento, aumentar muito o coeficiente de dívida pública, esse é um coeficiente que se a retomada do crescimento continua piorando a cada momento que se fazem estimativas a respeito, a relação dívida pública vai crescer, mesmo sem crescer a dívida, por uma razão de aritmética elementar. Então, a recuperação rápida da economia é essencial para manter a situação fiscal sob controle. A questão é como é que a gente combina as duas coisas. E para combinar essas duas coisas, você precisa certamente organizar um processo de coordenação e de articulação das ações a cargo de cada ente federado. Claro que não estou falando de uma solução uniforme para o Brasil. O Brasil é muito desigual. Tem 80% de municípios brasileiros que têm menos de 20 mil habitantes. Aí não há muita expectativa de que vai haver grandes aglomerações na rua para disseminar a doença. Nas regiões metropolitanas, sim.
nas regiões metropolitanas, é preciso que haja um processo organizado que combine as ações do governo federal, dos governos estaduais e dos municípios, para que os resultados se apresentem de uma maneira mais eficaz e mais rápida. Todas as estatísticas que são divulgadas ao longo de todo esse período mostram que as previsões vão sendo sempre revisadas para pior. Desde março, elas começaram a ser feitas no Brasil, até agora, as projeções de queda no PIB foram caindo, né? Por diferentes instituições que fizeram, como a própria Fundação Getúlio Vargas, o IPEA, a Instituição Fiscal do Senado, todos eles foram revisando para baixo as suas projeções de crescimento da economia. E isso explica que talvez fosse uma roda viva, né? Uma roda viva que não tem formato definido, que muda a cada instante, que não é fisicamente localizada. Então, não é trivial dizer que nós vamos conseguir adotar um IVA que vai operar de acordo com o regime da não cumulatividade e adotando o princípio do destino para tributar o consumo. Recentemente eu assisti uma exposição muito interessante de um professor espanhol mostrando as dificuldades que são encontradas na União Europeia, né, para aplicar esses princípios de origem e destino de não cumulatividade. Por quê? Porque a União Europeia são países independentes que tentaram formar um imposto único. Não, digamos único, a palavra não seria único. Um imposto sobre o consumo harmonizado dentro do território europeu. Mas cada país é independente do ponto de vista de como é que organiza a sua estratégia, a sua política tributária. Assim como é o caso do Brasil, porque cada estado e cada município são entes federados com iguais autonomia para lidar com esse problema, né? Então, eu vejo muita dificuldade em seguir este caminho como uma estratégia de uma reforma prioritária para acelerar a saída da crise. Por quê? Porque não é só o problema do emprego, é dificuldades que as empresas eventualmente enfrentarão para garantir competitividade num mundo cada vez mais integrado, onde o processo de circulação de mercadorias no espaço é bastante sensível a mudanças na regra tributária que alterem a carga de imposto sobre um determinado produto, né? E, consequentemente, a gente precisaria tratar de rediscutir essa questão de uma forma mais, digamos assim, mais objetiva, olhando para frente e não olhando para trás, para construir o novo regime tributário do futuro. O que é que estamos fazendo? Estamos tentando remendar as coisas. Assim que isso que vem sendo feito na União Europeia, na organização, na OECD e em outros fóruns internacionais, porque qualquer mudança nessa área envolve um conflito político, onde quem ganha com a situação vigente resiste a qualquer tentativa de mudança, e quem perde não consegue fazer valer os seus argumentos, né? É esse cenário que nós estamos enfrentando atualmente no caso brasileiro. Progressividade, para usar as mesmas imagens de trânsito, né, podia ser associada a uma rodovia de mão dupla, né? É preciso analisar de onde vem o fluxo de veículos que entra na tesouraria, né, e traz os impostos que foram coletados dos contribuintes, e para onde vão os veículos que saem da tesouraria carregando dinheiro para os seus destinatários, né? Usando uma outra expressão, é preciso você olhar de onde vem o recurso e para onde vai o dinheiro. Não há nada mais eficaz em matéria de redistribuição de renda, de apoio e de auxílio à população mais pobre, do que programas de transferência direta de renda para famílias pobres. O caso do Bolsa Família, que foi universalmente reconhecido como o melhor programa de distribuição de renda de vários países do mundo, né? Então, não adianta nada fazer como o Brasil diz que faz, que é tentar aumentar o imposto
das pessoas que têm mais poder aquisitivo e usar esse imposto para transferi-lo de volta, ainda aumentando a regressividade do gasto. Então, regressividade é uma mão de dupla direção. Não dá para olhar só de um lado, mas continuamos amarrados nesses vícios que a gente não consegue superar. Caminho, processo e qual é o passo inicial que deveria ser dado? Eu ouvi outro dia uma exposição do meu colega Marcos Sintra, dizendo que taxa, o desemprego, juntando o desemprego reconhecido como tal, e aquele desemprego que as pessoas já não têm mais nem como procurar emprego, porque já não tem habilitação ou já não tem condições físicas para isso, né? É da ordem de metade da força de trabalho, se não me engano, né? Ora, isso é um total desatino, né? O novo mundo que a vizinha, segundo pessoas que estudam o assunto com mais detalhe, tem chamado a atenção para o fato de que a retomada do crescimento, nessa nova economia que surge com o avanço das inovações tecnológicas na produção, vai trazer como consequência uma ampliação das disparidades sociais, que uma grande massa de trabalhadores em todos os lugares do mundo não vai conseguir emprego sem qualificação. E dizer que você vai aumentar a progressividade, vai tributar os dividendos, eu acho que não faz sentido, porque isso vai ainda vai atrapalhar o interesse dos capitais estrangeiros em investirem no Brasil, né? Ou aumentar a alíquota do imposto sobre a renda das pessoas físicas. Eu diria que se fizerem isso, o Brasil vai exportar cérebro. E os jovens que estão ganhando, estudando, estão saindo dos centros de formação de excelência, vão embora, não precisa nem ir fisicamente embora, continua sentado aqui na sua sala, trabalhando para uma empresa em qualquer lugar do mundo. Então, nós estamos num debate onde as coisas me parecem que não estão dirigindo o foco para o que de fato está acontecendo, né? No caso do Brasil, o debate. Não, a gente hoje pega esses impostos, junta tudo e temos informações, estatísticas baseadas na aplicação de modernos métodos de gestão tributária com a administração fiscal, que a gente tem informações para redistribuir tudo de volta e ficar tudo igual. É como diria a célebre fase do Garrincha na Copa de 58, mas vocês combinaram com os russos? Porque eu duvido que os estados e municípios vão aderir a uma proposta dessa natureza. Então, está na hora. Está na hora de começar por onde? Se puderem fazer mais coisa de uma só vez, ótimo. Mas a prioridade qual seria nesse momento? O desemprego. E se é o desemprego, o que é que deveria ser feito? Avançar rapidamente naquilo que vem sendo defendido por vários especialistas, não só empresários do setor serviço, porque fica sempre parecendo que é uma coisa só para beneficiar um determinado setor. E enquanto essa conversa se amarra numa discussão de quem é que vai ganhar e quem é que vai perder, o único instrumento que todo mundo usa para analisar uma proposta se é boa ou se é ruim é uma planilha Excel. Eu vou ganhar ou eu vou perder? Mas isso não é uma maneira de discutir nada sério. Discutir a sério é olhar o que está acontecendo ao seu redor e o que vem pela frente. O que vem pela frente ainda vai ser maior. Então, o grande problema do Prometeu, eu diria, que vai ser o financiamento do chamado Estado do Bem-Estar Social. O Estado do Bem-Estar Social, que se instalou lá mais ou menos no início do século XX, e foi se consolidando ao longo de todo esse processo, né, no qual o Estado assume uma posição importante para discutir os regimes de proteção social daqueles que perdem o emprego, daqueles que adoecem, daqueles que envelhecem. Então, nós vamos ter a combinação de dois elementos, né? O envelhecimento da população e, ao mesmo tempo, a falta de oportunidades de inserção no mercado de trabalho pelas pessoas que não estão qualificadas para exercer essas novas funções. Ora, então, qual é o caminho? O
caminho já foi sendo apresentado por muita gente. É a desoneração da folha de salários, que não é para beneficiar ninguém, não é para beneficiar setor A, B ou C, é para beneficiar o povo brasileiro. O novo regime de proteção social, ou melhor dizendo, o novo regime do Estado do Bem-Estar Social, vai estar provavelmente na direção de aplicar alguma coisa que vem sendo defendida por várias pessoas há muito tempo, né? Um regime de renda básica universal em função da cidadania. Quer dizer, um cidadão que não tem condições, que já perdeu a capacidade, ou que vai perder rapidamente, precisa de que o Estado ofereça alguma garantia de sobrevivência enquanto isso perdurar, né? Então, e agora? Não vai ser com salários. A base de salários está longe de garantir um financiamento adequado. Aliás, coisa que muito pouca gente diz, é que o tal regime da Seguridade Social, que foi criado em 88, desculpe, ele já dá um déficit de 3,5%, meio não, 3 e alguns pontos percentuais do PIB, segundo um estudo feito em 2017 pela Secretaria de Orçamento do Governo Federal. 3 e poucos pontos percentuais do PIB, se uma base nova de financiamento da Seguridade Social contribui para melhorar o regime e, ao mesmo tempo, eliminar esse déficit, o governo ainda ficaria com alguma sobra de recurso, para que hoje o que vai para financiar o déficit dos impostos tradicionais seja utilizado para apoiar a recuperação mais rápida da crise. Por que não? Então, nós estamos nesse pé. Voltando à imagem do teatro, a plateia que estava lá no final do segundo ato da peça estava se rebelando, né? Começaram a sair da sala e foram exigir que os ingressos que pagaram fossem devolvidos integralmente, né? O que fizeram? Os patrocinadores da peça se reuniram e disseram que iam dar uma moratória. Uma moratória que significava não só devolver os ingressos para quando a peça fosse reencenada novamente, mas, além disso, garantir ingressos grátis até o fim do ano. Então, o que nós estamos precisando discutir aqui é uma moratória no pagamento de alguns tributos. Por quê? Qualquer um que for analisar os dados, e tem pessoas importantes fazendo isso, é que a receitas do governo federal, dos estados e municípios está caindo velozmente e caindo bastante, o que significa que o Estado cada vez tem menos condições de sustentar os programas de auxílio às empresas para manter, para fazer com que a crise saia rapidamente da cena, né? E aí, qual é essa nova base? A nova base é o tributo sobre transações financeiras. Porque, à medida que as transações deixam de ser físicas e passam a ser virtuais, né, não tem como ser diferente. Você não consegue identificar qual foi o preço que você por uma determinada transação, a não ser no momento em que ela é executada, né? A maioria das ações de nova tecnologia preço de mercado que possa ser usado como referência para aplicar um regime de débito e crédito. Então, insisto, o debate deveria focar, a meu ver, a proposta de uma nova base de financiamento para a Previdência Social. Não é criar um novo imposto, como às vezes algumas pessoas ficam dizendo. Não é recuperar aquilo que se fez no passado. O que se fez no passado, primeiro, era outro momento. E segundo, não se fez da maneira correta, porque foi mais um imposto para financiar a saúde, que estava em crise já naquele momento, né? Então, agora nós estamos falando de uma situação diferente, né? É uma nova base tributária, porque as bases tributárias, principalmente essa que trata do financiamento da Seguridade Social, ela está passando por uma enorme erosão, né?
como diria Lavoisier, né? Na natureza, propriamente dita, a frase era: nada se perde, nada se cria e tudo se transforma. Né? Eu venho repetindo essa frase para dizer que no universo tributário também nada se perde, nada se cria e tudo se transforma. Né? Porque o IVA foi o quê? O IVA foi uma transformação no método de vendas de um imposto sobre, desculpe, no método de tributação de um imposto sobre vendas, que surgiu após o advento da Revolução Industrial. Agora, mais 100 anos depois, mais de 100 anos depois, o mesmo IVA está sofrendo a erosão provocada pela introdução de novas tecnologias que acarretam uma nova revolução na atividade econômica. Então, não podemos pelar o futuro, não podemos impor na Constituição mais não sei quantos dispositivos legais que vão inviabilizar de novo qualquer tentativa de avançar no rumo do futuro. E como eu venho dizendo, já para não me esquecer das minhas referências literárias, eu recorro a um livro muito importante de um imigrante que veio fugindo da guerra na Europa, lá no final dos anos 30, chegou ao Brasil, acho que por volta de 1940. Em 41, publicou um livro muito interessante, chamado Brasil, um país do futuro. Ele viu tantas oportunidades, ele viajou pelo Brasil, estudou as coisas que tinham sido geradas aqui, e ficou tão maravilhado com o potencial do Brasil, que escreveu esse livro, que na época foi bastante discutido, etc. Agora nós estamos o quê? 80 anos depois. 80 anos depois nós estamos aguardando o futuro. Então, eu acho que a grande pergunta que teria que ser feita aqui nesses debates é: quando é que chegaremos lá? E como chegaremos lá? Porque ao longo de alguns desses anos nós andamos para trás. Né? Tínhamos feito o progresso até ali no final dos anos 70, então, e desde então a gente parou no tempo, se aqui não regrediu. Então, para concluir essa primeira provocação, digamos assim, eu queria enfatizar essa questão e chamar a atenção de que nós estamos querendo repetir o mesmo fracasso dos últimos 30 anos de começar uma reforma pelo fim. O que eu quero dizer com isso? De começar uma reforma apresentando uma detalhada proposta de reforma tributária que chega e não sai do lugar. Sempre tem quem vai apoiar, etc. Mas na hora de decidir, na hora de tocar os votos, eu me lembro de uma frase que também um amigo nosso, acho que reproduzia lá atrás, o economista Pedro Malan, né? O diabo está nos detalhes. Né? Quando você está fazendo uma proposta que aparentemente está bem pintada, está bem desenhada, tudo bem. Agora, quando você entra nos detalhes da discussão, aí é que a coisa acaba parando. E foi assim que aconteceu. Essa proposta que está sendo apresentada agora é igualzinha à que foi apresentada outras vezes, e na última vez principal foi em 91, se não me engano. Né? E não andou para lugar nenhum. Agora, nós corremos o risco de insistir nessa mesma tese e chegarmos a mais um fracasso. E aí, como dizia uma canção popular do Rio de Janeiro, nos anos 50, de fracasso em fracasso só me resta o cansaço. Eu ainda não cansei, mas continuo preocupado em não assistir a mais um fracasso. Então, estou à disposição de todos para debater essa questão e, como disse o Marcos no início, nós vamos ter uma segunda rodada desse debate na próxima segunda-feira. Eu espero ansioso para que ele aconteça. Muito obrigado. Eu queria agradecer ao professor Fernando pelas reflexões, algumas delas quase até filosóficas, com relação a como superar essa crise, o que esperar do futuro. E antes de passar a palavra ao Luigi Nesi, eu queria fazer uma breve observação para que o professor Fernando Rezende pudesse abordar, quando ele voltar,
a palavra para responder algumas observações feitas por mim e pelo Luiz Ginesi. Uma coisa que me chamou muito a atenção, Fernando, e eu tenho certeza que o Luigi vai abordar muito a questão tributária, né? Eu concordo com ele, eu acho que um dos elementos fundamentais para a recuperação da economia é a questão tributária. Já era importante no país antes e se tornou ainda mais importante, mais estratégica na recuperação, na atração de investimentos e na capacidade que o país pode ter de recuperar o dinamismo econômico que nós perdemos durante essa crise. Então, como ele vai tratar da questão tributária, eu queria voltar um pouquinho a um ponto que eu gostaria de ouvir o professor Fernando aprofundar um pouco na sua réplica, que é a seguinte: me chamou a atenção a sua observação de que a política brasileira ela foi um pouco excessivamente prudente, quem sabe, não é que ela não tenha tido a profundidade necessária para que nós pudéssemos atenuar o impacto profundamente negativo que a pandemia provocou na economia. Isso chama a atenção porque eu tenho vários países aí, são trilhões e trilhões de dólares e de euros que estão sendo injetados na economia no mundo inteiro, mas para países emergentes como o Brasil, já enfrentando dificuldades orçamentárias, o esforço também foi muito grande, professor Fernando. Isso é que eu queria chamar a sua atenção. O déficit primário previsto para esse ano de 2020, antes da pandemia, estava em 124 bilhões de reais. A estimativa que o ministro Paulo Guedes tem mostrado é que ele pode chegar até 900 bilhões de reais, no mínimo 700, já estimado, mas pode chegar a 900 bilhões de reais. Quer dizer, nós passaremos a ter um déficit orçamentário gigantesco frente à nossa execução orçamentária. Então, o que eu queria que na réplica, o professor Fernando mencionasse um pouco como é que nós vamos fazer para superar essa grande dificuldade. É necessária, sem dúvida alguma, essa injeção de recursos, é a economia de guerra, temos que sobreviver, mas como chegar a um fim a esse processo de injeção de recursos, como recuperar credibilidade orçamentária, solvência orçamentária, sem o qual dificilmente nós atrairemos recursos externos para acelerar a nossa taxa de investimento, que é notoriamente muito baixa. Então, eu gostaria de, além da questão tributária, muito bem abordada pelo professor Rezende, também pedir que, como especialista na área orçamentária, que ele faça algumas considerações com relação a como superar essa corcova, que é puxar o breque após o início da superação dessa pandemia, de tal forma a não termos aí, ao longo dos anos, um processo de descredenciamento e de perda de credibilidade do país como foco de atração de investimentos. Agora vamos passar a palavra, então, a uma visão empresarial, que eu tenho certeza vai ser muito rica. Como eu disse, ele representa o setor de serviços, profundamente abalado por essa crise, e que tem sido um valoroso defensor, um guerreiro aí pela reforma tributária, que ele acredita que é um dos itens mais importantes na busca da recuperação da economia. Luigi, por favor, a palavra está com você. Obrigado, Marcos. Obrigado, Fernando, pela grande exposição técnica e bem colocada com questão da reforma tributária e aquilo que vai acontecer no futuro. Realmente, nós estamos batalhando, Marcos e Fernando, pela reforma tributária, mas principalmente buscando, como disse o Fernando, o emprego. O emprego vai ser o grande questionamento do pós-pandemia. Hoje, cada vez mais temos desempregados e temos desalentos diariamente com relação a novas possibilidades de empregabilidade. E um dos fatores que inibe esse emprego é exatamente a carga tributária sobre a folha de pagamentos. Folha de pagamentos que nós, da CNS, brigamos para desonerar. Há 20 anos atrás, iniciamos um processo nesse âmbito, mas até hoje nós não conseguimos sensibilizar os governos para que isso fizesse.
E creio que, nesse momento, aproveitando a pandemia, se demonstrou que, se essa carga tributária continuar nesses níveis, nós vamos ter desalentos maiores ainda, né? Em função dos desempregos e em função daquilo que virá nos próximos anos. Por isso que a gente está cada vez mais empenhado em defender essa tese. Parece que o governo já assimilou essa negociação, essa necessidade de fazer a desoneração. A desoneração, acho que hoje praticamente o Brasil inteiro requer, né? Tanto na área judiciária, na área legislativa e na área executiva. Você vê aí empresarial, principalmente, você vê a necessidade de diminuir a carga tributária sobre o emprego. Existem propostas em andamento. Uma delas seria prorrogar para alguns setores a desoneração da folha, que está vigindo para 17 setores. A outra nossa, que é a nossa da CNS, é desagregar totalmente a economia do imposto sobre a folha para todos, e não só para alguns, né? Esse é outro aspecto que a gente vê. Como disse o professor Fernando, a economia hoje não está reservada no setor de serviço ou na indústria ou na agricultura. Nós temos que ver as soluções que sejam boas para o Brasil. E essa é uma solução boa para o Brasil. Ela não vai beneficiar só o setor de serviço, vai beneficiar todos os setores. É a desoneração da folha. Agora, existe para saber como fazer isso, né? Nós temos a proposta de criar uma contribuição sobre movimentação financeira, substituindo os impostos que incidem sobre a folha, principalmente o INSS, né? Que corresponde a 20%. Depois temos o salário educação, e temos o INCRA, e tem também uma parte, nós estamos propondo principalmente uma parte que seja desonerado também o trabalhador, porque o trabalhador assalariado, ele paga de 8% a 11% de INSS sobre o seu salário. E isso, nós gostaríamos que fosse diminuído esses valores de 5% para 8%, esses valores recolhidos pelo trabalhador. Por quê? Como a nossa proposta é de criar um imposto sobre movimentação financeira, toda a sociedade vai pagar, inclusive as pessoas que trabalham, né? As pessoas que recebem o salário vão pagar essa contribuição. Por isso que nós, diminuindo os 3 pontos percentuais no INSS do trabalhador, quando o trabalhador vai sacar o dinheiro do banco, do salário dele, ele vai pagar a contribuição sobre movimentação financeira, mas ele já foi compensado com uma diminuição de 3 pontos percentuais no INSS dele. Dando exemplo para todos que nos estão ouvindo, se a pessoa ganha R$1.000, quando ele deposita o dinheiro no banco, ele deposita R$1.000. Quando ele vai sacar os R$1.000 para pagar suas contas, comprar o seu feijão, arroz, ou ir no cinema, enfim, pagar as suas contas, ele vai pagar a contribuição sobre movimentação financeira. No nosso caso, esse índice que a gente estudou para que todos esses setores fossem beneficiados e toda essa carga tributária sobre a folha, necessitaria de uma alíquota de 0,81%. Então, quando ele vai retirar o dinheiro para pagar suas contas, ele vai pagar sobre R$1.000, R$8. Só que, como ele foi descontado R$30 sobre o salário dele, que é 3 pontos percentuais, ele ainda vai sobrar R$22 para ele como ganho de benefício sobre o INSS. Esse é o trabalhador mais de baixa remuneração. Os demais a grande remuneração, acima de 20 mil, eles vão ter praticamente esse desconto nivelado. Então, essa proposta faz com que todos os 50 milhões de pessoas que hoje estão na CLT e aqueles que virão a entrar na CLT não pagariam essa conta de financiamento que seria suportada pela toda a sociedade. Como diz o artigo 195 da Constituição, a Previdência tem que ser financiada por toda a sociedade. E nós simplesmente estamos colocando isso para funcionar, né? Dessa maneira.
e não vai haver aumento de carga tributária, não vai haver, simplesmente vai ser uma substituição tributária de uma coisa pela outra. Essa é a parte com relação à folha de pagamento. O que nos preocupa agora também, Marcos e Fernando, e o pessoal que nos está assistindo, é a proposta de unificação do PIS e o COFINS, que essa proposta realmente ela é danosa para o setor de serviços. Está se colocando em discussão que vai ser praticamente 12%. Ora, hoje, a maioria dos setores do serviço pagam não cumulativamente o PIS e o COFINS por volta de 4,5%. Isso haverá um aumento de praticamente 4 vezes mais o valor que hoje é pago por essas empresas e a maioria delas estão em lucro presumido. São quase 450 mil empresas nessa área, né? Lucro presumido, se não me falha a memória. Então, isso vai fazer com que essas empresas sejam oneradas fortemente sobre o faturamento. E ainda mais vão ter que pagar a contribuição integral se não for feita a desoneração da folha. Isso realmente é impossível de fazer com que essa transferência seja feita para o seu prestador de serviço ou tomador de serviço. Eu duvido que uma manicure, um barbeiro ou qualquer outra atividade pequena de pequeno porte de serviço possa transferir 3 vezes mais, de aumento 3 vezes mais daquilo que ele está cobrando hoje, né? Já que não temos nada para compensar, nós estamos no fim da fila e não temos nada para compensar, enquanto que os outros que têm ao longo da fila de produção têm alguma coisa para compensar, eles terão benefícios. Então, e esse benefício será focalizado em menos de 15% do PIB, onde vão se beneficiar. E os outros 75%, que são o setor de serviços, que praticamente é o maior empregador do país, o maior pagador de impostos, vai sofrer. Portanto, nós estamos um pouco preocupados com essa proposta que o governo está levando amanhã para o Congresso Nacional. Se não houver conjunto, uma desoneração com essa proposta, realmente vai ser uma carga tributária excessiva para o setor de serviços. Eu gostaria, inclusive, que o professor Fernando analisasse um pouco esse aspecto, como é que ele vê essa discussão e essa nossa preocupação com relação a isso. Como eu estava dizendo, eu agradeço muito a sua participação. Você tem sido um participante muito ativo na discussão tributária. E eu acho que o professor Fernando mencionou que essa ideia de se fazer toda a reforma num momento só, reunindo todos os tributos sobre consumo, no chamado IBS, que vai englobar a carga tributária federal dos 27 estados e mais dos 5.600 municípios com o ISS, é uma proposta antiga, e é uma proposta antiga que vem tendo uma reação contrária muito forte da sociedade. Desde a década de 90, em realidade, essa proposta vem sendo apresentada, reapresentada, novamente embalada e discutida, mas sem nós conseguirmos avançar. Pelo contrário, o que temos é regredido, isso tem aberto espaço para medidas pontuais, para uma série de providências desconectadas e que acabaram gerando esse verdadeiro manicômio tributário, como o próprio Roberto Campos vem mencionando. De modo que me parece muito saudável essa expectativa do governo agora de delimitar os campos, não é? Vamos fazer a reforma tributária do governo federal, os estados fazem a sua, quem sabe, aperfeiçoando os seus tributos sobre consumo, o ICMS, transformando num IVA mais eficiente, mais moderno, e de forma harmônica, eventualmente, se encontrando no futuro. Eu vou passar, antes, então, de ler algumas perguntas que já estão nos chegando, ao professor Fernando para que reaja a essas duas provocações que foram feitas aqui. Primeiro, a questão orçamentária, né? Como nós irmos sanando a questão orçamentária grave de um déficit enorme gerado pela pandemia ao longo do tempo, de tal forma a não prejudicar o crescimento econômico em futuro breve, e, ao mesmo tempo, essa provocação também feita pelo Guidinese com relação à questão tributária e a essa proposta que o governo aparentemente deve começar a fazer amanhã.
Ótimas observações. Muito obrigado ao Marcos e ao Luigi. Eu, em primeiro lugar, quero dizer o seguinte: em hipótese alguma, eu defendo a ideia de abandonar o compromisso com a responsabilidade fiscal. Acho que isso é muito importante para o Brasil, não só para o Brasil, para praticamente todo o mundo. Né? Não defendo a ideia de a gente deixar de lado a emenda que instituiu o teto dos gastos. Né? E, consequentemente, qualquer proposta que... Vejam que eu comecei dizendo assim, numa das minhas apresentações iniciais, assim, é combinar prudência, incertezas com um pouco de ousadia, sem perder de vista a responsabilidade. E eu fico muito feliz com a sua pergunta, Marcos, porque eu venho trabalhando há muitos anos com a questão do orçamento público e tenho enfatizado o fato de que esta reforma sequer foi mencionada ao longo dos últimos 30 anos. Eu publiquei 2 livros chamados A Reforma Esquecida. Nós estamos tratando de quê? No fundo, nós estamos tratando do Estado Nacional, que tem pelo menos 3 lados, né, nessa discussão. Como é que o Estado se financia para exercer as suas responsabilidades constitucionais? Como é que os recursos que são utilizados para financiar essas responsabilidades são repartidos entre o governo federal, estados e municípios, já que somos uma federação? E como é que a gestão das responsabilidades do Estado é exercida? Ou seja, a gestão trata exatamente da questão orçamentária. Né? Na verdade, eu venho insistindo muito nesses estudos que a gente precisa rediscutir o modelo de gestão fiscal. Porque, pela Constituição, pela legislação, o Brasil tem 2 orçamentos e 2 regimes de financiamento de cada um desses orçamentos, que foi criado em 88 com a instauração do regime da Seguridade Social. Só que a gestão fiscal ignorou esse fato. Você rasgou os livros de finanças públicas e classificou a despesa em obrigatória e discricionária. E a receita em primárias e extraordinárias. Eu venho brincando dizendo que o raciocínio foi ficando primário. Né? Porque o que acontece? Quando você fez isso, juntou tudo e passou a usar as receitas da Seguridade Social para financiar os custos da dívida por meio da chamada desvinculação das receitas da União, né, 20% das receitas da Seguridade, para financiar o resultado primário, você gerou um efeito que eu chamei de efeito cremalheira. Né? A cada vez que você precisava gerar 20 de recursos para financiar o custo da dívida pública, você precisava aumentar as receitas da Seguridade Social em 100. Você ficava 80 lá. No caixa do Tesouro, que você podia eventualmente controlar durante o ano, mas as pressões de gasto são grandes. Então, isso explica por que o gasto com a Seguridade Social representa cerca de 2/3 ou um pouco mais do total do engessamento do orçamento. Se você agrega aí os salários dos funcionalismos, dos servidores públicos, dos 3 poderes da República, você chega a mais de 80%. E essas obrigações só são aquelas que estão escritas em lei. Se você assina um contrato para fazer um investimento público por uma obra que vai durar 4 anos, esse contrato, embora seja um instrumento legal, ele não é considerado como uma despesa obrigatória, cumprir com a liberação dos recursos. Então, desse processo, nós fomos fazendo o quê? Nós fomos ignorando qual é a função do orçamento num Estado moderno, que é o quê? É garantir uma revisão periódica das prioridades do Estado. Onde é que ele está aplicando os seus recursos? A quem ele está beneficiando, o que eu disse antes? Né? Por que essa deterioração fantástica da infraestrutura urbana nos grandes centros metropolitanos ocorreu ao longo desse período? Acabou o recurso para investir em saneamento, em habitação,
em mobilidade urbana e por aí afora, né? Então, no fundo, o que eu acho que esse debate deveria evoluir é no sentido de discutir a reforma do Estado, ou a reforma das instituições que compõem a essência de um Estado moderno. E se uma responsabilidade maior do Estado moderno vai ser rever a questão do tratamento do regime de proteção social, do Estado do bem-estar social, então aí está na ordem do dia discutir a questão da tributação sobre a folha. Mas não só isso. Eu reconheço os esforços do ministro Paulo Guedes e da equipe dele da Secretaria da Fazenda, que num segundo momento até fizeram uma proposta bem mais abrangente, bem mais ambiciosa de estímulo ao setor privado e de ampliação do programa de proteção dos mais pobres, que foi recentemente, inclusive, prorrogado. Agora, a questão é que nós estamos numa limitação que é dupla, né? Uma limitação pelo lado da arrecadação e uma limitação pelo lado do gasto, né? E aí é que a gente precisa lidar com essas duas dimensões do problema, né? Enfim, eu acho que você Perfeito, professor Rezende. Deixa eu só fazer um comentário, que eu queria enfatizar uma frase sua, que eu acho que ela resume praticamente toda a filosofia daquilo que nós estamos discutindo aqui. Não adianta nós imaginarmos a retomada do crescimento econômico brasileiro simplesmente voltando à trajetória que nós estávamos tendo antes desta pandemia. Nós só vamos fazer com que o país saia desse marasmo econômico, que já vem de alguns anos, se fizermos a reforma do Estado. Eu acho que, então, esse é o grande caminho e a grande recomendação que o professor Rezende está dando a nós, a Fundação Indigo, a todo o nosso partido, os nossos parlamentares. Precisamos olhar com muito cuidado a reforma do Estado. A questão tributária é um lado, a questão dos gastos é outra. O papel do Estado, o processo de privatização, eficiência, funcionalismo público, privilégios, ou seja, sem reforma de Estado, nós vamos voltar ao status quo anterior, que também não era absolutamente satisfatório do ponto de vista de expansão da economia brasileira. Não conseguiu, na trajetória anterior, realizar o sonho do Stefan Zweig, que é aquele autor que você mencionou, Fernando, quando dizia que o Brasil é o país do futuro. Nós não fizemos as reformas que o Stefan Zweig devia estar imaginando lá atrás, há quase 100 anos atrás. E se nós não as fizermos, nós vamos voltar ao mesmo marasmo anterior. Fica esta mensagem para mim, é o ponto focal, prioritário da sua mensagem a todos nós hoje. Desculpe interrompê-lo, mas não podia deixar de chamar a atenção para esse fato. Eu acho que você chamou a atenção exatamente para uma coisa fundamental. E a gente não vem discutindo isso há muitos anos. Vamos voltar. Acho muito importante que você tenha feito essa chamada ao final dessa nossa exposição, né? Eu, passando para o Luiz, quer dizer, o Luiz chamou a atenção para duas coisas importantes, que seria necessário, entre outras, combinar a desoneração da folha com mudanças no PIS/COFINS, porque se fizer só uma coisa e não fizer a outra, vai aumentar os problemas que o setor que gera a maior parte do PIB brasileiro vem enfrentando para sobreviver no mundo da competição em escala global. O que significa isso? Porque eu venho defendendo há muito tempo uma reforma do PIS/COFINS, só que por um outro método. Quer fazer um IVA federal? Eu venho defendendo. A melhor solução seria o IVA pelo chamado método da subtração e não pelo método da adição. São as três maneiras de você medir as contas nacionais, né? Pela venda do produto final, que é o sales tax americano, pelo método do crédito fiscal, que é esse processo de arrecadar em etapas, ou pelo método da subtração, que é simplesmente algo mais parecido com o imposto de renda. Por isso que a base legal do PIS/COFINS é a receita. E por isso que o PIS/COFINS foi se deteriorando, porque cada vez foi aumentando multiplicidade de regimes especiais. Se fizer um IVA pelo método da subtração, que é tudo que entra na empresa que gera receita,
e tudo que entra para gerar essa receita, seja investimentos, seja bens de materiais, seja acabar com esse negócio de crédito físico, tudo dá crédito, e uma alíquota única. Aí você faz um IVA como tentaram fazer lá atrás. A história do livro eu venho estudando já há muito tempo e venho citando o clássico livro da Clara Sullivan, que trata desse assunto. E aí não haveria problema de aplicar, porque na medida que você tenta fazer, qual vai ser a alíquota para aplicar a uma variedade de produtos para gerar as mesmas receitas que o PIS/COFINS gera hoje, você entra num cálculo complicado e entra em conflitos permanentes. Mas, infelizmente, a gente não está considerando essa alternativa de fazer o IVA federal pelo método da subtração. Eu teria todo o interesse em discutir isso com quem decide, né? Acho que minhas observações aos comentários Muito dos bom. meus seriam essas. Não sei se... Muito obrigado, Fernando. Já foi informado aqui, a Viviana, que é a nossa gerente executiva, que está nos ouvindo, já informou que tem um grande número de perguntas. Ela vai tentar ver se engloba algumas perguntas que são assemelhadas numa pergunta mais ampla, agradecendo aí a participação de todos os que estão nos assistindo e fazendo a pergunta. Eu vou passar, então, a palavra à Viviana para que ela formule aí umas 2 ou 3 perguntas antes de encerrarmos isso e voltarmos, como eu disse, na semana que vem para darmos andamento a essa discussão, a esse debate. Viviana, está nos ouvindo? Pode falar? Estou sim, professor. Boa noite a todos. Tem 3 perguntas dirigidas diretamente para o professor Fernando Rezende, do Henry Cupti. O professor defende a moratória de alguns tributos fiscais e a substituição de tributação e operações financeiras para a nova base de subsídio tributário do financiamento da Seguridade Social. O equilíbrio também não passa pelo controle dos gastos públicos e enxugamento da máquina estatal, notoriamente excessivos em vários estados e municípios. Não seria apropriado ter uma reforma administrativa antes de ter uma reforma tributária? Uma outra pergunta do Luiz Passos questiona até que ponto o déficit fiscal é influenciado pelo modelo operacional de arrecadação, sistema tributário atual e da aplicação dos recursos, INSS. O produto final, entre aspas, não está sendo dilapidado pelo processo? E também do Luiz Passos, nos Estados Unidos, o grande movimento de receita vem se acumulando na direção das empresas de alta tecnologia, que emprega menos gente com maior capacidade intelectual e valor agregado. As próprias empresas já estão prevendo uma enorme concentração de renda e, para atenuar essa perda que prejudicaria seus próprios mercados, o segmento de tecnologia já propõe uma renda universal básica. Seria esta uma medida eficiente? Muito bom, Fernando. Eu peço a você que seja o mais breve possível nessas 3 questões, para a gente poder depois avançar e passar para algumas perguntas também que serão dirigidas ao Luigi. Ok. Bom, a primeira pergunta, não sei se eu consegui escrever aqui com a velocidade que a Viviana falava, mas... Posso repetir, professor? Modificação, a tributação, a reforma administrativa e gastos, né? Quer dizer, se eu resumisse um pouco o que eu entendi da sua pergunta, assim, era que deveria tratar não só da questão tributária, mas então, do outro lado da moeda, que seria o gasto, e associando a uma reforma administrativa. Que deveria mais ou menos na linha da minha resposta. Ele questiona se, na verdade, a reforma administrativa deveria preceder a tributária. Eu acho que nesse conjunto de reformas que tem a ver, como a gente estava comentando, com a reforma do Estado Nacional, eu acho que as coisas deveriam ser tratadas simultaneamente. Não tem uma precedência de uma coisa para outra, eu prefiro falar em reforma do Estado do que em reforma administrativa. Porque a reforma administrativa é um item de uma reforma do Estado que tem a ver com como é que
vai organizar a administração pública para o exercício das responsabilidades. E aí combina a administração pública com financiamento e com o orçamento. Não há uma ordem de precedência, a meu ver, nessas questões. É preciso discutir as causas do agravamento da situação fiscal. Antes da gente buscar a resposta, a gente precisa, a meu ver, identificar com clareza qual é o problema. O problema é o quê? O déficit público foi se agravando ao longo dos anos. Onde estão as principais causas deles? A desorganização do Estado, sem dúvida. O inchamento da máquina pública, sem dúvida. Nós temos 90% de municípios que têm menos de 50 mil habitantes. Por que nós chegamos a esse lugar? Vamos lá. É porque na reforma de 88, nós eliminamos... Essa discussão, por exemplo, de como fazer essa desoneração, tem na mesa várias discussões. Uma delas é o de substituir imposto pelo outro. Outros querem, por exemplo, onerar os dividendos. Outros querem aumentar o PIS e o COFINS, que poderia substituir isso. Todas essas outras alternativas, se nós colocarmos na mesa, são todas onerosas e não vão desonerar e vão criar problemas maiores. Por isso que esse imposto sobre movimentação financeira é o mais aceitável, o mais, no nosso modo de ver, que pode regularizar a situação sem sem aumento de carga tributária. Só que esse tipo de imposto está sendo interditado. Você me permite uma interrupção breve? Só para complementar o seu raciocínio, um tributo sobre movimentação financeira, ele certamente não aumentará a carga tributária sobre nenhum contribuinte. Pelo contrário, ele pode reduzir. Por quê? Porque esse é um tributo absolutamente insonegável. Ele vai, consequentemente, incorporar à base tributária um número muito significativo de contribuintes em potencial que ou sonegam, ou estão na ilegalidade, na informalidade, ou praticam as mais variadas formas de evasão. Portanto, eu acho que esse tributo ele não aumenta a carga tributária. Pelo contrário, quem está pagando muito vai pagar menos. Agora, quem está se evadindo do sistema ou burlando o sistema vai começar a pagar alguma coisa. Então, ele é muito saudável. Mantendo a carga tributária global constante, ela redistribui daqueles que estão suportando uma carga excessiva para aqueles que estão no bem bom e que estão, de alguma maneira, usufruindo de um sistema imperfeito que lhes permite pagar menos impostos do que deveriam estar pagando. Perdão, Luiz, pode... Ótima colocação. Agora, eu que gostaria de fazer uma pergunta para você. Por que o presidente da Câmara dos Deputados está interditando essa discussão? Se tem todos esses benefícios que você falou, essa é uma preocupação nossa. Eu acho que está havendo uma interferência do presidente da Câmara para não discutir, inclusive num ambiente que é exatamente o democrático, onde se discutem as coisas e se colocam na mesa todas as opções. Nós gostaríamos que isso fosse discutido e não simplesmente não aceito pelo presidente da Câmara, dizendo várias vezes que eu vejo ele falar de que enquanto ele for presidente não haverá, essa CPMF não passa. Em realidade, eu diria o seguinte, quem conhece a Câmara dos Deputados e o Legislativo sabe que ninguém pode falar em nome do Legislativo. São 513 deputados, ninguém controla, todos são eleitos, todos têm autonomia, todos têm absoluta legitimidade para fazer valer as suas opiniões, de modo que eu não acredito quando alguém diz a Câmara e tenta, digamos assim, refletir a opinião do grupo como um todo. Não, isso é a dinâmica do debate que vai fazer com que as coisas aconteçam ou não. Então, eu não acredito que ele tenha sequer o poder para interditar o debate e para evitar que esse debate ocorra. Agora, o que me parece estranho é que ele, como presidente da Casa, esteja se antecipando à opinião de muitos dos seus colegas, outros deputados, e dizendo que a Câmara dos Deputados pensa ou deve pensar sobre um tema que, em realidade, tem que ser debatido e discutido. Realmente, eu acho essa uma postura bastante estranha. Agora, ela só pode refletir um tremendo preconceito que a CPMF antiga gerou e que transformou esse imposto, que é um tributo muito bom, um tributo que funcionou durante 12 anos no Brasil, com enorme eficiência, não criou nenhuma grande distorção, vários outros países no mundo estão utilizando hoje,
e transformou esse tributo, que é um tributo bom, num patinho feio, em algum tributo simplesmente odiado pela sociedade, que às vezes até sem saber por que o rejeita. Agora, o debate vai esclarecer isso, e eu acho que, sem dúvida alguma, esse debate que estamos tendo hoje aqui, em nome do PSL, em nome da Fundação Índigo, vai esclarecer muitos parlamentares e vai abrir o ambiente para um debate mais franco e mais aberto. Eu pergunto se o professor Fernando Rezende já voltou Sim, eu já estou voltou? aqui. Então, por favor, Fernando, continue a sua... Deixa eu... Essas 3 perguntas que foram formuladas, elas remetem a um ponto que nós havíamos comentado a respeito da sua intervenção. Quer dizer, então, se discutir o Estado. Quer dizer, como é que você vai resolver problemas de que as despesas do Estado, de certa maneira, saíram de controle, elas cresceram ao mesmo tempo, e a maneira de resolver o problema disso foi ir aumentando a carga tributária até o nível que ela está hoje, e nós chegamos agora exatamente no impasse. Não é mais possível resolver pelo aumento da carga tributária, temos que resolver pela revisão das bases tributárias e pela reforma orçamentária, como nós tínhamos começado. Quer dizer, temos que conter gastos, sem dúvida, mas quais? Se os obrigatórios a gente não pode conter, acabam contendo os que são prioritários, alguns que são prioritários. Então, não dá só para seguir neste caminho. Por que as obrigatoriedades não são rediscutidas? E o orçamento é onde se faz esse debate. A cada ano você reúne uma discussão sobre como é que vai utilizar os recursos no ano que vem. E o orçamento, na verdade, tem 3 etapas. Planejamento, prioridades e diretrizes e programas. Mas esse processo todo foi rasgado. Então, temos que começar por uma reforma administrativa. Eu não acho. Eu acho que precisa fazer uma reforma administrativa. Mas não vai ser juntando o ministério daqui com ali que a gente vai conseguir resolver, porque o problema está no engessamento do gasto. O governo não controla o gasto saiu do controle. Né? Como foi dito aqui, mais de 80% é obrigatório por lei. Se você somar todas as outras obrigações, o obrigatório é mais de 100%. Então, perfeito. Fora muito isso, bom. Viviana, eu acho que tem um ponto. Desculpe. Acho que tem um ponto muito importante que foi mencionado aqui na última pergunta, que é o seguinte: é a questão da concentração de renda e da forma de lidar com esse problema no futuro. Né? Ora, é aquilo que... Eu estou de acordo com a ideia que foi mencionada aqui pela pessoa que fez essa questão, que é que o mundo vai ter que implantar, e o Brasil também, um programa de renda universal de cidadania. E isso é que está na base da discussão de como é que vamos financiar isso. Então, por isso que eu tenho defendido a ideia de que esse é o primeiro caminho para avançar nesse conjunto de reformas. Porque no momento em que você for discutir a implantação de um programa de renda básica de cidadania e como é que você vai financiá-lo, você vai trazer a discussão do que mais precisa ser feito para que o Estado brasileiro se ajuste à nova realidade do mundo que está sendo incorporado por novas tecnologias e como é que isso vai ser operado, tanto pelo lado da arrecadação, quanto pelo lado da despesa, quanto pelo lado da federação. Acho que esse é o grande desafio que a gente teria que discutir ao longo dessa nova jornada, que eu diria que está começando agora, mas que é uma jornada longa. Perfeito. Viviana, nós já estamos aqui praticamente há 1h30 debatendo, um debate muito interessante. Se você quiser fazer aí mais 1 ou 2 perguntas que recebemos daqueles que estão participando conosco, e aí nós vamos encerrar, não sem antes convidar todo mundo para estar na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, onde o professor Fernando Rezende vai estar aqui conosco também, com alguns outros debatedores, discutindo esse tema e a continuação desse debate, que está sendo profundamente interessante na definição do que esperarmos nos meses daqui para frente em função da crise gerada pela pandemia e como superá-la. Viviana. Nós temos vários questionamentos, então eu vou trazer 2 questionamentos agora
e depois os demais questionamentos a gente encaminha para o palestrante e os debatedores para serem respondidas diretamente para quem fez a pergunta. O Fernando Garcia questiona ele questiona o professor Fernando se ele acredita que há algum risco de observarmos uma elevação dos juros no final do ano em razão da inflação e do déficit maiores. E o Wilson Nobre questiona como incluir a desoneração dos encargos que atingem também os trabalhadores autônomos, lembrando que o emprego de carteira assinada deve reduzir continuamente, não só na crise da Covid, mas principalmente pela automação do serviço, que será inexorável daí para frente. Muito rapidamente, risco de elevação de juros. É difícil prever isso. Nós estamos num momento, como eu mencionei no início, de grandes incertezas sobre o que vai acontecer no mundo, né? Porque a elevação de juros não depende só do que está ocorrendo no Brasil, depende do que está acontecendo no cenário internacional, principalmente nos Estados Unidos, que é a nossa referência principal para discutir esse assunto. Então, eu não me arrisco a fazer nenhuma previsão dessa natureza, né? Porque isso é um assunto mais estudado pelos nossos amigos da política monetária. Mas, pelo que eu tenho ouvido, pelo que eu tenho lido, como o Marcos mencionou, mesmo os mais radicais monetaristas vêm defendendo a posição de que a taxa de inflação está em níveis muito baixos, que não há expectativa de resultados muito diferentes no curto prazo, e, consequentemente, não haveria, em princípio, grandes riscos. Um risco sempre há, até porque o Brasil tem uma situação muito especial de que praticamente toda a sua dívida pública, ou quase toda, é em moeda nacional, o que reduz muito a exposição aos balanços, vamos dizer assim, que ocorrerem nas principais economias mundiais. A questão da outra pergunta que foi levantada, que fala na desoneração de autônomos. Bom, autônomos, em princípio, o único tributo dos autônomos é o que incide sobre a renda, se a renda for declarada como devido, né? Porque falou-se muito nessa expressão, que eu nunca gostei, de pejotização, que, na verdade, ela era incentivada pelos custos trabalhistas. Qualquer um que quisesse contratar um autônomo teria que recolher de imediato 20% de contribuição para a Previdência Social. Então, não contratava. Se quisesse fazer um contrato de consultoria, você era forçado a fazer uma pessoa jurídica. Se isso desaparecer, se a oneração do trabalho for reduzida a quase nada, então o risco do autônomo, a meu ver, praticamente deixa de ser relevante, e ele vai ter o risco dele, na verdade, vai ser a tributação da renda. Aí, na verdade, nós estamos numa discussão para como vamos lidar com a tributação da renda, e que, como eu mencionei, eu acho que é outro caminho perigoso de insistir na regra de uma excessiva progressividade da tributação da renda da pessoa física, em face das alternativas que se abrem ao mundo, principalmente para os trabalhadores de alta qualificação profissional. Bom, eu só queria complementar, e depois eu tenho que... Mas eu acho que essa colocação feita pelo Fernando é exatamente isso. Os PJs vão diminuir, porque como não vai ter mais imposto sobre o salário, provavelmente muitas pessoas que hoje são PJs, para diminuir a carga tributária sobre os salários, vão voltar a ser seletizados. E aqueles que são PJs são empresários, e como empresário vão pagar exatamente igual aos outros, que pagam pequeno, grande ou médio, uma contribuição sobre alimentação financeira, que seria uma taxa pequena de 0,81, para manter a Previdência atuando 100% e a necessidade de financiar essa Previdência. Portanto, está perfeito. Eu acho que há uma conscientização, vai haver uma conscientização de todos para que utilizem alternativas ou sejam seletizados ou continuem na sua atividade autônoma. Muito bom. Eu quero agradecer ao Luiz Dinesi pela participação nesse diálogo, nessa conversa. Agradecer também ao professor Fernando Rezende
que não só preparou um texto muito bom, muito bem elaborado, muito pensado, refletindo sobre como superarmos os impactos econômicos dessa pandemia, agradecer as suas observações e convidar todos aqueles que estiveram conosco hoje para que voltem na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para a segunda e última parte desse debate, dessa discussão, desse diálogo. Como eu mencionei, o Partido Social Liberal, o PSL, através da sua fundação Indigo, vem organizando esses debates, esses lives, no sentido de abrirmos o leque de debate, não só para o público em geral, como também para os nossos parlamentares, para as nossas bancadas, e com isso nós oxigenarmos o debate, que, como disse o Luiz Dinesi, não pode ser interditado. Pelo contrário, ele tem que ser aberto, ele tem que ser franco, ele tem que ser sincero, ele tem que dar oportunidade ao contraditório por parte de todos aqueles que desejam externar a sua opinião. Quero agradecer à equipe da Fundação Indigo que proporcionou essa magnífica reflexão que tivemos aqui hoje e me despeço de todos. Não sem antes lembrar, próxima segunda-feira, dia 27, refaçam as suas inscrições. O que se inscreveram, nós iremos mandar um e-mail lembrando e renovando a inscrição para estarem presentes aqui na próxima segunda, às 17h30. Muito boa noite a todos e até a próxima. Obrigado, professor Fernando Rezende, e obrigado, Luiz Dinesi, e a todos vocês que participaram conosco hoje aqui. Até a próxima. Até a próxima.